Bom dia. Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Como passaram nesses dias de segunda-feira passada até o dia de hoje? Passaram bem? Que Deus possa ter acrescentado na vida de vocês bênçãos. E que essa próxima semana que iniciou ontem, hoje já é o segundo dia, possa ser uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de prosperidade, uma semana cheia da graça de Deus. Esse é o desejo, é a minha oração por todos nós, mim, por você, que seja uma semana de vitórias. Sim, Deus é bom e nos permitiu chegar até aqui. Mais um devocional, hoje 24/6/2018, mais um momento da gente comentar alguma coisa a respeito daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E hoje o assunto ele é meio que assim, para um público que são chamados aí de desigrejados. Eu entendo que desigrejado tenha das duas formas. Tenha daquele que já desigrejado por causa de uma alusão a quem nunca participou de uma igreja, e desigrejado por aqueles que já estiveram numa igreja e em algum momento deixaram a igreja. Sim? Ô Natan, obrigado. É dia 25/6 mesmo. Ele que estava olhando uma folhinha aqui, estava 24, eu achei que ele estava atualizado. Dia 24 foi ontem, hoje dia 25/6. Obrigado, Natan, Deus te abençoe. Marlene, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Deus é bom. E nos dias atuais, quando a gente fala em desigrejados, existe um número muito grande de pessoas que passaram ou estão passando por essa condição de terem sido afetados por questões extremamente secular e de alguma forma não estão congregando, não estão participando das suas igrejas. Outros nem querem, sabendo das igrejas, não querem se aproximar. Mas só um dos motivos que tem levado as pessoas a serem desigrejados, dizendo que hoje não se precisa mais congregar, porque no passado não era assim. No passado não tinha as igrejas instituídas. Só que ele esquece que de ler lá Paulo, quando Paulo fala às igrejas, as pessoas, ele fala, olha, vai na igreja na casa do fulano, vai na igreja na casa do ciclano. Então a igreja enquanto uma instituição com CNPJ não existia. Mas existia sim os núcleos, né, as comunidades que se reuniam nas casas em busca do mesmo objetivo, do mesmo resultado, que era servir a Deus, que era ter um momento de comunhão, que era ter um momento com os irmãos. Então a formação da igreja daquela época para cá, o que mudou foi só uma questão da lei que obriga a igreja a ter, e para ter uma seriedade, para ter algum benefício, ela ser uma instituição registrada e cadastrada. Enquanto instituição, né? Porque para nós o que importa e o que é relevante não é o CNPJ, mas é cumprir com aquilo que a Bíblia ensina, que somos um corpo e como corpo precisamos estar juntos. Se algum dia você olhando na rua e você vê uma mão andando sozinha, entendeu? Uma mão andando sozinha, não vai funcionar, né? Você nunca vai encontrar. Se encontrar uma mão, com certeza fora do corpo, ela estará morta. Então é isso. Tá, mas quais são os motivos que as pessoas... Um deles é a secularização. Hoje a modernidade levou as pessoas a se afastarem das coisas de Deus, porque o nosso dia a dia termina sendo extremamente corrido, extremamente difícil. E aí as modernidades, a pós-modernidade traz para nós uma série de conceitos em que as pessoas olhando aquilo falam, não, eu não preciso congregar mais, eu posso ficar fora, eu posso usar a internet como um meio de
de servir ou meio de receber informação, receber palavra, e ele se contenta com isso, quando a Bíblia não ensina que seria dessa forma. Internet, vídeo, qualquer outro tipo de mídia, ela é uma ferramenta, mas nada é mais completo do que você estar com os irmãos. Vemos aí a mistura e a dificuldade que hoje as pessoas têm de lidar com a sua vida espiritual e a sua vida comum, que leva também a um afastamento da casa de Deus, leva a um afastamento da comunhão com os irmãos, onde a vida comum termina sufocando as nossas necessidades, nos sufocando com as necessidades, né? Porque começamos a ter necessidade de atender demandas. Hoje uma criança com 2 anos de idade, 3 anos de idade, ele está na escola, porque a mãe precisa trabalhar, o pai precisa trabalhar. E depois disso começam as cobranças de formação. Ele precisa estudar, porque ele precisa ter um bom emprego, e para ter um bom emprego ele precisa de ter formação. Então a maioria do tempo dele, ele começa a dedicar a essa preparação para um atendimento social, para atendimento da sua vida, e para que ele tenha lá a possibilidade de, neste ponto de vista, ter bons resultados. Aí chega a adolescência, a juventude, aí vai trabalhar, e aí tem que se empenhar mesmo, porque no mundo globalizado não existe mais aquele cidadão que aquele modo de trabalho onde cada um faz alguma coisa. Não, o modo de trabalho é onde todos fazem tudo, e aí você precisa se desdobrar para entender ou atender a demanda da sociedade. E isso, da onde a gente tira esse tempo? Da comunhão. De onde as pessoas tiram esse tempo? Da comunhão. Caiu, mas já voltou. O outro é o próprio ego. Por vezes acreditamos que estamos acima, nosso valor não está sendo reconhecido. Aí já são algumas pessoas que congregam e estão lá tendo uma vida já em comunhão, e em algum momento o ego vai lá. A sua fragilidade espiritual aparece, o ego toma conta, e aí ele sai da igreja, e aí ele começa a usar uma série de explicações por que não vai. Uma delas é a questão de valores, né? Tem pessoas que entendem que o seu valor é grande e a igreja não está reconhecendo, os irmãos da igreja não olham para ele dando devido valor, e aí esse ego meio que exacerbado, porque o princípio de vivermos uma vida em comunidade é o princípio de servir, e não é em busca de reconhecimentos, e aí ele termina se afastando, e aí ele usa isso como uma explicação. Eu falo porque eu vivi isso durante um tempo, e eu também usava essa mesma expressão. Ninguém olha para mim, não vê meu valor, não vê que tipo de pessoa eu sou e o que eu posso fazer, mas sempre contando com que o outro enxergasse isso e que o outro fizesse isso. Não me posicionei de acordo para que Deus fosse honrado, para que Deus fizesse acontecer, e terminei saindo da igreja. E quando eu saí, eu dizia a mesma coisa: a culpa é do ministério, a culpa é daquele líder tal que não me reconheceu. Até o dia que eu entendi que a culpa não era de ninguém, a culpa era minha, porque eu não tinha entendido como é e para que é a vida em comunidade, a vida em igreja, que é um ato de serviço, Quando entendi isso, retornei, e nós estamos caminhando, e é bênção. Se os problemas acabaram? Não acabaram, eles continuam existindo, só que o enfoque hoje é outro. Eu estou para servir, e é disso que eu estou compartilhando com você nessa manhã. Muitos buscam na igreja afeto, carinho humano, afeto e carinho humano. Você esquece ou desigrejado, você esquece que a igreja é uma comunidade, é onde pessoas se relacionam. Todos têm um objetivo em comum, que é servir a Deus, mas são pessoas, uns com melhor entendimento, outros ou sem esse entendimento, uns com maior afetividade, outros com menor afetividade, mas são pessoas, e você esquece disso. E aí você busca nas pessoas a motivação errada.
quem está aí na nossa congregação, estamos aí todos passando por um processo de mudança, um processo de crescimento, um processo de revitalização da nossa fé, um processo de aproximação e conhecimento de Deus. E nem sempre, apesar que a Bíblia ensina amar nem sempre é estar em todos os momentos mostrando gestos de carinho, de afetividade. Em alguns momentos nós somos chamados a uma postura séria, a uma cobrança no sentido de que precisamos melhorar e mudar de atitude, e isso faz parte do nosso crescimento dentro daquilo que Deus exige de mim, exige de você. Então, quando a pessoa vai com essa necessidade só de afeto e só de carinho, é natural que ela vai, de alguma forma, ter dificuldades. Então, a motivação, o que se busca, nem sempre é o certo, e por isso se afasta. A carência, né? Eu estou no meio do povo da igreja porque eu sou carente, só por carência. E aí, a carência é uma péssima conselheira. Ela tira de nós a vontade de vencer. Carência, olha os outros e você acha que você é o coitadinho. Coitadinho não leva ninguém a nada em lugar nenhum. Ser coitadinho não leva ninguém a nada e em lugar nenhum. Não é só no ambiente da igreja. É no ambiente da sua escola, no ambiente do seu trabalho. Você não é um coitadinho. Acorda. Você não é coitadinho. Deus não te fez coitadinho. Deus te chama a uma reação. Hebreus 10, 21 a 25. Não temos um grande sacerdote para dirigir. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, e com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado de água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensamos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem maior amor e a fazerem o bem. Esse verso 24, ele representa muito bem o que é de fato viver em comunidade. Diz assim: pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem o bem. E o 25 desse texto diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Em outra tradução, a Bíblia fala que não façamos como os outros, abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. São pessoas que, vendo qualquer dificuldade no relacionamento dentro da igreja, ele se afasta, porque ali não seria lugar onde ele conseguiria viver ou alcançar melhor. Entendimento errado, né? Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Não é deixando de congregar, não é realizando pequenos grupos na sua casa, sem a liderança, sem um direcionamento, que você vai conseguir prosperar debaixo da graça de Deus, debaixo daquilo que o Senhor tem preparado para a sua igreja. Passos para viver em uma comunidade. Esteja com o coração sincero, cheio de fé, consciência pura e limpos de toda acusação. É o teu coração que vai contar, não é o que está no seu entorno, não é aquilo que tem se apresentado com aquelas pessoas que estão simplesmente ali. Lembra, é um lugar de crescimento. Viva pela certeza do seu chamado. Viva pela certeza do seu chamado. Seja forte, seja resiliente, não desista. Não desista. Busque formas e meios, mas permaneça. Permaneça. Porque você vai ser, no final, Deus vai te dar a força necessária e você alcançará o seu maior objetivo. Deus é fiel. Ele cumprirá a sua promessa para a sua vida.
Ame os irmãos, mesmo que você não entenda direito o porquê são como são. Tem gente que é assim, a gente olha e fala, mas por que é desse jeito? Por que é desse jeito? Uma pessoa tão difícil, com uns argumentos complicados, com um comportamento diferente. Mas ame. Sabe por quê? Quem olha você de lá para cá pensa a mesma coisa de você em alguns aspectos. Quem às vezes me vê na comunidade, na igreja, ele olha assim e fala, mas por que o William é desse jeito? Como ele consegue ser desse jeito? E não fazendo uma referência boa, fazendo uma referência ruim. Como ele consegue ser desse jeito? Porque você é um camarada chato, né? Ame os seus irmãos, mas seja um motivador e não um crítico ferrenho. A questão de ser crítico ela é importante, sim, em todos os segmentos. Ser crítico é importante. Agora, aquele que critica, que fala, mas junto à sua fala ele apresenta uma possibilidade de solução, isso é excelente. Excelente. Ruim é aquele que critica, fala dos outros, reclama de todo mundo, mas ele não toma nenhuma postura de mudança para ajudar, para melhorar, e ele não tem nenhuma sugestão que possa contribuir para a melhoria ou para a melhora daquele lugar ou daquela situação. Então pensa nisso, nós temos o direito sim à crítica, e a crítica ela é bem-vinda e ela é necessária, mas junto à crítica traga uma solução, traga pelo menos uma opinião, pelo menos eu acho que se fizéssemos assim seria melhor. Com certeza, você estará sim contribuindo positivamente para o crescimento. Por outro lado, não seja vítima. Todos temos motivos para nos afastarmos da congregação. Ninguém é 100%. Um pastor nosso, um amigo nosso, um pastor, ele dizia assim, olha, você quer sair da igreja? Pega a fila, porque eu sou o primeiro. Hoje ele não diz mais isso, porque a compreensão caminhou para outro lado, o entendimento é outro. Mas quando ele dizia isso, eu entendo o que ele queria dizer. Ele queria dizer isso que eu disse agora. Se a gente for parar para pensar, o viver em comunidade nos leva a querer afastar. Todos nós passamos por isso, porque nós não somos iguais. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Todos nós temos diferenças. O nosso congregar é justamente para nos ajustarmos. Você lida com a minha dificuldade, eu lido com a sua dificuldade, e a gente, nesse esforço, caminha junto e caminha em paz. Uma coisa interessante, e que quando eu estava pensando nessa questão de desigrejados e o motivo de estar fora da igreja, é que pensa aí comigo, rapidinho, uma igreja com 100% das pessoas iguais a você. Pensa, 100% das pessoas numa igreja iguais a mim, e eu congregando no meio deles. Eu acho que eu não ia permanecer nela, não. E nem você permaneceria. Porque as nossas dificuldades individuais, os nossos comportamentos, por serem nossos, nós lidamos com eles e aí nós conseguimos determinar controle sobre algumas coisas. Porque é conosco. Com relação às outras pessoas, a gente já tem uma dificuldade de lidar porque são as pessoas. Mas saiba que você não é perfeito, saiba que por mais santo que você seja, por mais trabalhador que você seja dentro da sua comunidade, santo você não é. Ou melhor, por mais trabalhador que você tenha sido, por mais esforçado que você tenha sido, perfeito você não é. E as pessoas vão lidar com essa imperfeição. Da mesma forma que você teria a obrigação de lidar com a imperfeição dos outros. O seu irmão não precisa da sua prepotência. Tem gente que está desigrejado, não congrega mais, mas ainda sabe, lá em cima. Eu ouvi de alguém uma vez, e ele disse assim: você está fazendo teologia? Os livros que você está lendo, eu já estou jogando fora. Olha que terrível, né? Está estudando? Então, pois bem, os livros que você está lendo, eu já estou jogando fora. Aquilo para mim foi de uma... Sabe? E tem gente que
caminha e caminha dentro dessa perspectiva. Eu não vou lá porque eu estou no conhecimento acima disso, eu estou acima disso, e isso é prepotência, isso não é. Aí, os irmãos não precisam desse comportamento muitas vezes arrogante do desegrejado. Eu estou fora, mas eu estou melhor do que eles que estão lá. Você não está melhor. Você não está melhor. Melhor estaria se estivesse usando toda essa sua capacidade, toda essa sua experiência em prol do reino de Deus. Ego inflado. Estou melhor, sozinho eu caminho melhor. É a questão da individualidade, né? Para que eu vou congregar? Sendo que lá tem tantos problemas, tantos defeitos. Para que eu vou congregar? Se lá tem tanta gente feia. Eu sozinho caminho melhor. Aí eu vou te lembrar de um ditado que diz que sozinho você até caminha melhor e mais rápido, sozinho. Porém, quando nós estamos juntos, nós iremos mais longe. Pensa nisso. Quer que eu repita para você? Vou repetir. Sozinho poderemos caminhar mais rápido e melhor. Mais juntos nós iremos mais longe. Então coloca isso no teu coração. Eu quero, diante de tudo isso que eu falei com vocês hoje, te encorajar. Você que está fora da igreja, você que por algum momento parou, ou você que ainda não se aproximou porque olha de longe e vê uma série de problemas, eu quero te encorajar a você tomar uma decisão de se aproximar da igreja, se aproximar da comunidade, se aproximar deste povo, sim, para você fazer a diferença, entendeu? Para você trabalhar, para você servir, para você fazer a diferença. Não estou te dizendo para você chegar lá líder de qualquer coisa, que isso é bobeira. Isso é bobeira. Mas estou te convidando para você retornar à casa do Pai e você servir. Servir a Deus e servir a comunidade. Esse sim é um propósito, esse sim é um caminho. Lembre-se que você, nessa posição, você tem muito a dar para o reino de Deus. Tem muito a fazer. E a premissa da nossa vida, que é uma delas é melhor dar do que receber. Isso é geral, é em tudo. Melhor é dar do que receber. Tem um texto, se eu não me engano, de Provérbios 17, 27, ou é de 27, 17, eu ainda correndo o risco de errar. Mas ele diz assim, que ferro afia ferro. É o ferro quem afia o ferro. E aí eu aprendi que é o seguinte: quer ficar bom? Quer ficar bem? Aprenda a estar em comunidade. Porque é lá que as coisas vão mudar na sua vida. É lá que você vai crescer, que você vai aprender. Você é ferro. E para ficar afiado, vai ter que estar junto a ferros. Que aí, na dureza de cada um, Provérbios 27, 17, tá? Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Sim, é isso. O meu convite para você parar com essas coisas da individualidade e voltar a congregar é por isso. Porque seres humanos com seres humanos melhoram os seres humanos. Porque as dificuldades de nós, entre nós seres humanos, elas tratadas nos fazem pessoas melhores. Deixo para você um conselho, para você que está pensando em voltar, está decidindo voltar, e eu espero que a sua decisão seja firme e volte. Um conselho de Paulo quando ele escreveu aos Coríntios. Diz assim lá no capítulo 15, no versículo 58, no 1 Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados às obras do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será
inútil. Deus certamente abençoará a vida de vocês, abençoará a vida da sua comunidade. Sim, saia dessa condição de parado e venha caminhar com Cristo, com Deus, com a igreja. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradeço por mais esse dia, te agradeço, Senhor, por mais esta manhã e por essa semana que inicia. Senhor, te agradeço por mais esse devocional, por esse momento de falar daquilo que é a tua vontade. Senhor, alcança cada coração daqueles que estão fora da igreja, daqueles que estão pensando em sair, daqueles que estão decidindo neste momento que é tempo de voltar, que é tempo de congregar, que é tempo de sermos é tempo de sermos fortes. A unidade traz a força. Então, Senhor, fala no coração de cada um, trazendo, Senhor, a certeza pela mudança, a certeza pelo novo tempo. Senhor, completa, Senhor, o desejo dessas pessoas, falando diretamente aos seus corações, e que eles possam, renovados, reiniciar uma caminhada contigo, uma caminhada de prosperidade, uma caminhada de paz, uma caminhada de vitória. Obrigado por tudo, ó Deus. Mais uma vez eu te peço uma semana de bênção, uma semana de vitória. Cada um desses nossos amigos que tem participado, Deus, derrama da sua bênção sobre a vida de cada um, e que eles possam sim perceber e ver as tuas mãos estendidas, livrando de todo o mal. Dá-nos um dia de bênção em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, dê uma semana de vitória, dê uma semana de bênção. Lembre-se, quarta-feira, Igreja em São Mateus, Rua Desembargador Silva Pereira, 183, culto da vitória, bênção para a sua vida. Projeto Obed-Edom, fechamos o primeiro semestre, estamos iniciando o segundo semestre. Faça a sua agenda, vê na sua casa, converse com as pessoas. Lembra que é aquele projeto onde a igreja vai à sua casa uma vez por semana, uma vez por semana, 1 hora por dia, um ministro estará com vocês, falando daquilo que Deus tem preparado, trazendo ensinamento, trazendo ensinamento para a família, para uma vida de paz, uma vida de prosperidade. Então estamos fechando o segundo semestre. Se apresse, entre em contato para que nós possamos agendar e aí sim, juntos, compartilhar daquilo que Deus tem para nós. Sim, um grande abraço. Mais uma vez, uma semana de bênçãos. Em nome de Jesus.